Fala, gurizada, o Grêmio enfrenta amanhã o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro num jogo extremamente decisivo, muito importante para o Grêmio, pois o Grêmio está na Berlinda, o Grêmio está a 2 passos, vamos colocar assim, de entrar no Z4. Enfrenta agora o Botafogo, depois enfrenta o Fortaleza e na sequência pega o Internacional. Então tá na hora do Grêmio começar a pontuar para se afastar da zona do rebaixamento e não correr o risco daqui a pouco de fazer um Grenal estando colado ou estando já dentro da zona. Mas Grêmio contra o Botafogo tem gerado uma polêmica em relação ao mando de campo do Grêmio e esse jogo ser realizado no Espírito Santo. Já eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, algumas situações para a gente tentar entender o porquê que o Grêmio, porquê que a direção do Grêmio fez o movimento de levar esse jogo para o Espírito Santo. Por que que esse jogo será disputado no Espírito Santo, tão próximo do Rio de Janeiro? Tá, mas no que isso de fato impacta? Já vou trazer aqui para vocês, mas antes, é claro, aquele velho pedido, né, aqui do canal Zona Gremista, que é o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, se possível, deixa aqui um comentário sobre essa decisão que o Grêmio tomou em levar o jogo, a disputa, para o Espírito Santo. Na verdade, esse jogo seria primeiramente disputado, ou o acordo seria, né, 2 campos neutros entre Grêmio e Botafogo, decisão conjunta dos clubes, e esse jogo seria em Brasília. Foi uma proposta, né, de compra feita pela produtora de eventos Metrópolis Sports, e esse jogo, como eu disse, seria disputado no Mané Garrincha, lá em Brasília, porém tem um show de pagode, acabou coincidindo. Assim como o Grêmio tentou fazer a inversão de mando e foi barrado por um show do Nat Roots lá no Newton Santos, então o Botafogo não conseguiria mandar esse jogo agora, né, amanhã, no seu estádio e posteriormente o Grêmio fazer um mando de campo. Por conta disso, também tem essa parte que emperra, um show que emperra isso. E aí a Metrópolis Sports decidiu levar o jogo, né? Ela propôs levar o jogo para o Espírito Santo, mais precisamente em Cariacica, que fica a 10 quilômetros da capital capixaba. E o Grêmio e o Botafogo, enfim, aceitaram, né? Mas e aí? A direção fez um movimento que apequena o Grêmio, essa venda do mando de campo para uma empresa de eventos. Será que a direção, será que o Guerra, o Brum, o Vivian, daqui um pouco até o Renato, sabe, que não cuida muito da logística, não cuida, sabe, o Renato tá mais abaixo, essa é uma tomada de decisão da direção. Será que eles estão apequenando o Grêmio? Como já fez, por exemplo, assim, ó, não tô entrando aqui se apequenou ou não, tá? Situações. O Santos já fez, vendeu o seu mando de campo. Tem outros times de menor expressão que acabam fazendo isso. O América Mineiro faz isso, o Pouso Alegre já fez isso, Sampaio Correia já fez isso, o Nova Iguaçu fez isso quando vendeu o seu mando de campo, quando enfrentou o Internacional. Sabe, são movimentos que a gente tem como costume ver de clubes que são um pouco melhor, ou que estão numa situação específica, como a do Santos, por exemplo. A do Grêmio também está numa situação específica agora, que é estar sem o seu estádio. Vamos tentar entender se o Guerra e Companhia Limitada apequenaram o Grêmio, abrindo mão ou tentando lucrar em cima dessa situação, tá? Vamos lá. O Grêmio levou, como eu disse, o jogo para Cariacica num estádio que cabe em torno de 21 mil pessoas. O preço dos ingressos está entre R$ 238 para não sócios e R$ 119 para sócios, ok? O Grêmio vendeu o mando, só para deixar claro aqui, o Guerra decidiu colocar no caixa do clube, de maneira limpa, R$ 1 milhão, ok? Essa foi a decisão do Guerra. Ok, a produtora de eventos vai fazer o gerenciamento de tudo isso, o lucro que der aqui é de vocês, porém, eu quero no meu caixa R$ 1 milhão. A produtora aceitou, vamos tocar adiante esse evento. Como eu disse lá no estádio em Cariacica, no Kleber Andrade, é o nome do estádio, cabe 21 mil pessoas, o preço do ingresso entre R$ 238 para não sócios e R$ 119 para sócios. Se a gente fizer uma multiplicação rápida aqui, certo? E aí eu vou pegar o público do Couto Pereira, tá? Grêmio e Bragantino no Couto Pereira.
7,5 mil pessoas deu lá no Couto naquele jogo. Eu sei que o jogo estava entre decisões do Grêmio. Eu sei disso. Eu sei que a característica desse jogo contra o Bragantino para o Campeonato Brasileiro é mais importante, ou pelo menos esse momento é mais decisivo para o Grêmio do que contra lá o Bragantino, que o momento decisivo do Grêmio estava em outra competição, na Libertadores. O público lá deu 7,5 mil pessoas. A renda lá foi de 468 mil reais. O Grêmio precisou pagar, né, para a operação do estádio em torno de 200 mil reais. Ou seja, deu 268 mil reais, entrou no cofre do Grêmio. Tá? Isso foi o lucro do Grêmio nessa partida. Teve promoção de ingresso, teve ingresso solidário, etc, etc, etc. 7,5 mil pessoas, de novo o público. E se a gente pegar aqui, então, esquece o ingresso solidário lá do Couto, vamos pegar o valor mínimo, tá? Que o Grêmio vai cobrar para o seu sócio nesse jogo agora contra o Botafogo lá em Cariacica. Vamos pegar esse ingresso mínimo e vamos transferir lá para o Couto. Não daria 1 milhão no Couto. Tá? É o primeiro ponto. 7,5 mil pessoas pagantes, não daria 1 milhão, ok? Até acho que daria mais público, tá? Mas é só para a gente ter uma base aqui de números. Mas mais para frente eu explico o uso do Couto, ok? O porquê não daria para o Grêmio jogar esse jogo em específico no Couto, ok? Tá, Aaron, mas o Guerra garantiu dinheiro nos cofres do clube, né? No caixa do clube, ele garante 1 milhão, porém ele não garante torcida do Grêmio nesse jogo, porque o jogo é lá no Espírito Santo. Qual gremista vai até lá o Espírito Santo? O público lá do Espírito Santo vai ser muito reduzido de gremistas e vai ter muito público de botafoguenses lá. É uma tendência, tá? É uma tendência isso, mas não é garantia isso. De novo, o estádio é pequeno, é um estádio que cabe no máximo 21 mil pessoas. Vai ter a parcela de ingressos para a torcida do Grêmio, vai ter a parcela de ingressos para a torcida do Botafogo. Provavelmente o setor visitante, eu não sei exatamente qual é o número de pessoas que cabem lá, provavelmente esse setor vai estar lotado ou próximo disso, dependendo muito, como eu falei, do tamanho do setor de visitantes. Eu não tive acesso à informação especificamente de como está feita a divisão, mas os valores, os preços dos ingressos, eles estão exatamente o mesmo. Então eu imagino que o estádio está dividido em 50% a 50%, tá? Também, já que há uma igualdade nessa cobrança de ingressos. Mas é aquilo, eu não encontrei esse dado, e também não sei se esse dado é muito relevante, tá, para esse vídeo. Mas o fato é que a torcida do Grêmio ela tem sim mais dificuldade para chegar no Espírito Santo do que a torcida do Botafogo. Então, existe uma tendência, mas aqui é só tendência, de que a torcida do Botafogo consiga transformar um clima do estádio em um jogo local. Vamos colocar assim, mas como eu disse, isso aqui é uma tendência. Não é garantia de que isso vai acontecer, não é um fato concreto. Pelo menos não ainda, amanhã a gente vai descobrir. Outra informação importante que eu preciso deixar aqui nesse vídeo é que a CBF, em 2023, ela mudou o regulamento, ela alterou um trecho do regulamento sobre a venda do mando de campo. Ela tenta, de alguma forma, coibir esse tipo de ação. Então, ela exige que não tenha um desequilíbrio técnico e nenhum prejuízo à competição. E também exige que não tenha um benefício financeiro, tá? Não tenha um favorecimento financeiro pelo clube que está vendendo o mando de campo. Até por esse motivo, eu acredito que o Guerra tenha imediatamente negociado com a produtora e garantido o seu 1 milhão, até para não ficar nenhuma dúvida, deixar tudo, sabe, em pratos limpos em relação ao financeiro desse jogo. Deixar claro que o Grêmio não busca um favorecimento financeiro desse jogo, ok? E aí eu fiz alguns outros cálculos para a gente tentar imaginar se o Guerra acerta nesse valor de 1 milhão. Vamos lá. No estádio cabe 21 mil pessoas, como eu disse anteriormente. Vamos colocar que os dois clubes vão conseguir colocar 10 mil pessoas, tá? Metade da capacidade. Numa venda, vamos pegar o valor mínimo do ingresso. R$119. Numa conta rápida, isso dá R$1.190.000. Tira ali a parte do estádio, da operação, que vai dar em torno, eu acredito que seja ali em torno também dos 200 mil. Tira essa parte, a gente tem menos de 1 milhão. Ok? O Guerra lucraria menos de 1 milhão, colocando 50% da capacidade do estádio
com o valor mínimo. Eu sei que isso é não uma tendência a acontecer, esse tipo de coisa, mas eu quero só colocar aqui, sabe, o mínimo. E se fosse casa lotada ao ingresso com o valor máximo? Daria em torno de 5 milhões de renda. Mas aqui é muito importante deixar bem claro, é um cenário que é muito improvável. Eu diria que é impossível isso acontecer. Mas esse é o limite. É o limite de lucro, né? O limite lá da bilheteria que poderia chegar. E aí, para efeito de comparação, né, para a gente também entender esse cenário, a renda no ano passado, quando foi aqui na Arena, Botafogo venceu o Grêmio aqui na Arena pelo placar de 2-0. Naquela época, com Luizito Soares, tinha um movimento de apoio da torcida, foram 44 mil pessoas na Arena. A renda do estádio foi de aproximadamente 3,2 milhões de reais. A gente sabe que esse dinheiro não fica no caixa do Grêmio, a gente sabe como funcionam as coisas aqui na Arena. Mas é só para efeitos de comparação. Então, jamais a torcida irá lotar lá em Cariacica o estádio e o valor, obviamente, não vai chegar nem perto desses 3,2 milhões de reais. Também porque eu trago um outro dado aqui para vocês. O jogo do Botafogo contra o Fluminense no Newton Santos, um clássico local, colocou um pouco mais de 27 mil pessoas no estádio. E a renda foi de 1.200.000 reais. Isso no Rio de Janeiro, no Newton Santos, clássico local, contra o Fluminense, o Botafogo nessa mesma situação de buscar a liderança na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso daqui só para a gente fazer esse comparativo com o 1 milhão de reais que o Guerra aceitou da produtora. É por isso que eu digo aqui, será que o Guerra está tão errado em aceitar esse 1 milhão de reais e levar o jogo para Cariacica? E a gente precisa também lembrar que, primeiramente, o jogo seria lá em Brasília, aconteceu tudo o que aconteceu, o jogo parou aqui no Espírito Santo, acabou ficando perto do Rio de Janeiro. E aí, como eu falei do jogo Botafogo e Fluminense, se a gente pegar esse jogo e dividir o público pela metade, né, porque eu estou falando no público dentro do Rio de Janeiro, na cidade do Botafogo, e aí o jogo será disputado num estado vizinho, que é um pouco longe do Rio de Janeiro, né, lá da capital. Se colocar metade, se o Botafogo conseguir colocar metade lá, se o estádio, enfim, der metade comparado com essa renda lá do Botafogo, não vai dar 1 milhão. E por que o Grêmio aceitou, cobrou da produtora 1 milhão de reais e não pegou e não pagou a operação e trouxe para dentro do cofre do Grêmio, para dentro do caixa do Grêmio, a renda desse estádio? Por que o Guerra fez isso? Por que o Guerra decidiu aceitar 1 milhão e vender o mando para a produtora? Na minha opinião, é que o risco não compensa. Nesse sentido, eu acho que o Guerra acerta, que o Grêmio acerta. Não é garantido que a renda do estádio passará muito de 1 milhão, ok? Não é garantido, ninguém tem essa garantia. A produtora lá se comprometeu, a produtora acredita que passará de 1 milhão e que eles terão algum tipo de lucro em cima. Mas eu vejo como uma operação de risco. E, na minha opinião, aí, de novo, o Guerra acerta em aceitar já limpo esses 1 milhão de reais. Aí você deve estar pensando, tá aí o Couto tá aqui, o Couto é próximo da nossa torcida, e por que não escolher outro estádio aqui colado no Rio Grande do Sul? Que palhaçada é essa que estão fazendo com o Grêmio? Estão querendo colocar o Grêmio lá. Ah, é pro Renato ficar perto da praia, é pro Renato... Calma que eu vou tentar trazer aqui também algum tipo de explicação, ok? Vamos dar uma lida aqui nos fatos para a gente tirar algum tipo de conclusão. O Renato veio a público e, ao ser perguntado sobre o Grêmio não jogar no Couto, ele falou o seguinte: queria que a gente fizesse o quê? Já que o Coxa joga a Série B lá no estádio deles, tá? Aqui eu acho que o Renato ele poderia ter sido mais assertivo nessa resposta e deixar as coisas um pouco mais claras para o torcedor. Mas é aquilo de novo que eu sempre bato aqui nessa tecla, aqui nos vídeos, nas nossas lives, que é tudo em cima do Renato. O porta-voz do Grêmio é o Renato. A direção do Grêmio, o Brum, o Guerra, o Vivian, seja lá quem for,
eles não vêm a público e explicam o porquê estão fazendo esse movimento. Não deixam de forma clara, que é justamente para o torcedor não começar a especular em cima, começar a lanhar o clube e sabe, fazer o torcedor entender o porquê que eles estão tomando essa decisão e não a decisão que daqui um pouco a torcida acha que é melhor. Nisso daqui, o Guerra e o Brum, etc., eles pecam demais nessa comunicação. Ela é muito mal feita. Acaba ficando pro Renato, que tá saindo de um jogo, daqui um pouco tá saindo de cabeça quente. Acaba sempre sendo perguntado sobre isso, tá? E ele tá naquela situação de jogo e ele tem que responder. Eu acho que daí o Renato ele não foi tão perfeito na resposta dele. Ele falou também da logística, depois o Grêmio joga contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Tudo isso também soma, tá? Nessa decisão do Grêmio. Mas tá, e por que não trouxeram aqui pro Couto, perto da nossa torcida? Por que o Grêmio fez esse movimento de afastar o jogo? Vamos lá, o Couto vai estar disponível no horário da partida do Grêmio, tá? Ele vai estar disponível, o Coxa tem um jogo contra o Goiás no mesmo horário, lá na casa do Goiás, porém, o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo às 4 da tarde. Então, por uma questão de segurança em Curitiba, o jogo não poderia acontecer no mesmo horário nesse local. Então aqui eu acho que é bem claro o motivo do jogo não ser no Couto Pereira. Ah, mas por que o Grêmio não fez o jogo então domingo no Couto Pereira? Porque o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, que é uma briga direta pela parte de cima ali da tabela, na quarta-feira. Então o Botafogo teria segunda e terça para descansar e já um jogo em seguida. O Botafogo seria prejudicado aqui. Por isso o jogo também não seria disputado domingo. Ah, mas por que não mexe no outro e mexe no Grêmio e mexe no jogo do Flamengo Cara, porque ali na frente vai ter um Grenal no Couto Pereira. E tudo isso que a gente está debatendo aqui, de mexe aqui, ajeita a tabela lá, ajeita o horário de jogo aqui, vai ser feito no Grenal. A CBF não vai ficar fazendo todo final de semana isso pelo Grêmio. Tá claro isso. Sabe? Até um certo desrespeito com os outros clubes. Por que o Grêmio não joga então aqui em Criciúma, que é um estádio colado aqui em Santa Catarina, fácil deslocamento? Por que o Grêmio não por que eles não pensam nisso, sabe, em colocar aqui? Porque o Criciúma joga no seu estádio às 18h30, no mesmo horário do jogo do Grêmio. O Criciúma teria que mudar o seu jogo de horário para receber o Grêmio poder usar esse estádio. Sabe, a gente começa a invadir muito o horário dos outros jogos e a CBF tendo que fazer todo esse mesh na tabela enfim, embolando jogos de outros clubes por conta do Grêmio, sabe? Então a gente também tem que dar uma pensada nisso. Avaí, por que o Grêmio não faz no estádio do Avaí, então, aqui na ilha de Florianópolis? O Avaí jogou contra o Guarani ontem, só que o Figueirense tem o seu jogo lá em Florianópolis, no mesmo dia que seria o jogo do Grêmio. De novo, é uma questão de segurança pública. Não vão colocar os dois jogos no mesmo horário. E no Jacone? O Jacone está disponível. Sim, o Jacone está disponível nesse horário. É uma realidade, o Jacone está disponível. Só que em Caxias do Sul terá o jogo do Caxias em paralelo. Então, daqui um pouco, também é uma questão de segurança pública. Não deixar os dois jogar no mesmo horário, no mesmo dia. Também tem esse fator que impede. E na Boca do Lobo, em Pelotas? Não está disponível? Eu vi aqui que está disponível. Por que o Grêmio não joga na Boca do Lobo, em Pelotas, aqui grudadinho com a sua torcida? Cara, horinhas, a gente tá ali já dentro do estádio, curtindo o Grêmio e apoiando o Grêmio. Por que o Grêmio não coloca aqui o estádio? Porque o Brasil de Pelotas joga contra o Hercílio Luz no mesmo horário. Vai coincidir. E, aí tu botar dois jogos dentro de Pelotas, sabe? Também voltamos à questão da segurança pública, que a brigada não vai permitir isso. Então por que o Grêmio não joga lá no campo do Hercílio Luz, já que ele vai estar aqui jogando contra o Brasil de Pelotas? O Grêmio poderia mandar lá o seu jogo. Poderia. Esse é um tipo de situação que poderia, desde que, aí eu não tenho essa informação, o estádio do Hercílio Luz fosse homologado pela CBF, né, estivesse enquadrado dentro das exigências da CBF para receber um jogo de Série A. Eu não tenho essa informação, sinceramente, se é ou não, mas aqui pode ter um impeditivo
o jogo não acontecer lá. E a Chapecoense? Por que o Grêmio não bota o jogo lá na Chapecoense, já que a Chapecoense joga contra o Operário na segunda-feira? É outro estádio que o Grêmio poderia jogar. É outro estádio. Só que é aquilo. Aí nós vamos pensar na logística, nós vamos pensar que o Grêmio estaria abrindo mão daquele 1 milhão. Eu não sei quantos torcedores dariam lá no estádio da Chapecoense. Até acho daqui um pouco que a renda poderia bater esse 1 milhão, até passar desse 1 milhão, mas eu não sei quanto passaria. Compensa o Grêmio fazer esse movimento? Sabe? Trazer o jogo... Eu entendo, traz o jogo para a sua torcida, perto da sua torcida, tem o apoio, o jogo é decisivo, daqui a pouco tem algum tipo de pressão no Botafogo, etc e tal. Só que isso tudo é muito subjetivo, porque no ano passado, com o Luizito Soares, o Grêmio jogou na arena lotada. Perdeu de 2-0. É tudo muito subjetivo. O Guerra, ele tentou fazer um movimento concreto, sem subjetividades. O Guerra foi lá, pegou 1 milhão e botou dentro do caixa do Grêmio. Foi isso que o Guerra fez. Ele se garante aqui no financeiro. E aí tem tudo isso que eu falei sobre o risco da torcida do Botafogo ser maior. Afasta o jogo do seu torcedor. Mas também tem os prós, né? Além do financeiro, a logística. Porque o Grêmio, como eu disse, joga lá em Fortaleza depois. Tudo isso é bem complexo. É bem complexo. É difícil de fazer uma análise e cravar. Assim, não, o Guerra acertou. 100% de acerto. É difícil fazer isso. É uma logística complexa. Não estar jogando na sua casa. Envolve muitos fatores. É isso que eu quero trazer para esse vídeo. E é por isso que eu não coloco como o Guerra errou. Eu não cravo isso. E na minha opinião ele não errou. O Guerra não está apequenando o Grêmio, como eu estou vendo aí nas redes sociais, por ter vendido o mando de campo do Grêmio. Eu acho que esse vendido o mando de campo do Grêmio não é aquele tipo de venda em que acontecia no passado e que a CBF está tentando, sabe, dar uma segurada, que é vender um jogo que não vale nada, só vale para o teu adversário, né? Só o teu adversário está em busca de algo no campeonato e por isso a torcida vai estar com ele. E aí tu leva esse jogo para um outro estádio que favoreça a torcida do teu adversário chegar. E aí tu pensa só no lucro. Na minha opinião, não é essa a situação, tá? É uma situação bem específica de um clube que está passando por momentos difíceis em relação a não ter a sua arena. Eu sei que é complexo, mas eu estou aqui para gerar essa reflexão de vocês e gerar também o debate. Deixa aqui para mim o que você pensa sobre isso tudo. Se o Grêmio acertou, se o Grêmio errou, onde o Grêmio poderia então, qual solução o Grêmio poderia ter encontrado para esse problema. Eu quero muito a tua opinião. Bem, o vídeo de hoje foi meio complexo, mas é isso que eu tenho para falar. São esses os fatos que eu tenho para trazer aqui para vocês, fatos concretos, não trazer muitas coisas subjetivas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Seu comentário, como eu já pedi aqui, é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal de torcida tricolor. Tchau!